Jesus revelou sua identidade antes mesmo da criação do mundo, compartilhando conosco mistérios profundos. Um desses momentos enigmáticos está registrado no livro de João, onde encontramos a oração mais significativa proferida por uma das figuras mais grandiosas da história. O capítulo 17 de João nos apresenta essa oração poderosa, que ressoa como o pulsar do coração de Jesus enquanto ele se dirige ao seu Pai. Embora a Bíblia contenha muitas orações notáveis, como as de Salomão, Abraão e Moisés, a oração de Jesus em João 17 se destaca como a maior registrada nas Escrituras. Nela, Jesus fala sobre a glória e a majestade que compartilhava com Deus Pai antes mesmo da existência do mundo. Após essas revelações, Jesus levantou os olhos ao céu em oração, reconhecendo que havia chegado o momento de ser glorificado para, assim, glorificar o Pai, pois lhe fora concedido poder e autoridade sobre toda a humanidade. Essa passagem, encontrada em João 17, nos proporciona uma visão única e profunda da relação entre Jesus e Deus antes da criação do mundo. Agora, exalte-o para que ele possa conceder vida eterna a todos aqueles que foram dados a ele para serem permanentemente seus, agora e para sempre. A verdadeira vida eterna consiste em conhecer o único Deus verdadeiro e supremo, assim como conhecer Jesus como o Cristo, o enviado por ele. Na terra, glorifiquei-te ao completar a obra que me foi designada. Agora, Pai, glorifica-me ao teu lado com a glória e majestade que eu tinha contigo antes da existência do mundo. Antes da criação da terra, Deus já existia, e ele compartilhava sua majestade com seu Filho. Gênesis, ao narrar a criação, destaca a presença de Deus desde o início, mostrando que ele é eterno e incriado. A Bíblia ensina claramente que Deus sempre existiu e sempre existirá. No capítulo 1 de Gênesis, o uso de Elohim, um substantivo plural com um verbo singular, sugere a natureza triuna de Deus. Essa escolha linguística, embora gramaticalmente singular, reflete a verdade teológica de que Deus é três em um. Ao explorarmos a oração de Jesus em João 17, temos uma visão íntima da natureza e do coração de Jesus. Nessa oração, ele aborda temas como glória, envio, fé, amor e a chegada da hora de sua glorificação. Jesus, desde o início de sua vida até os anos de seu ministério terreno, glorificou o Pai através de sua obediência, fé e dedicação. Essa glorificação não se limitou à cruz, mas permeou toda a sua existência na terra. Cada sermão proferido, cada pessoa cega ou doente curada, cada instrução e treinamento para os discípulos, cada confronto com líderes religiosos corruptos, cada pergunta respondida, cada toque amoroso, tudo isso glorificou Deus, o Pai. Assim, ao proclamar, eu terminei a obra, Jesus, com confiança e certeza divinas, viu a obra na cruz como já concluída. Ele então pediu ao Pai que o glorificasse, mas não apenas com qualquer glória, mas com a mesma glória que o próprio Pai tem. Essa oração de Jesus não foi uma expressão de independência, mas de completa e contínua dependência de Deus, o Pai. Enquanto muitas pessoas buscam louvor e atenção, a diferença entre seus pedidos por glorificação e a oração de Jesus geralmente reside entre dependência e independência. Jesus afirmou ter tido glória com o Pai antes mesmo da existência do mundo, reconhecendo sua pré-existência e igualdade com o Pai. Ele tinha consciência de um momento na eternidade passada em que Deus, o Filho, e Deus, o Pai, compartilharam a glória. Este pedido de Jesus para que o Pai o recebesse de volta à glória que ele havia renunciado para cumprir sua tarefa, confirma sua pré-existência e igualdade com o Pai, como afirmado em João 10, versículo 30. Ao longo do Evangelho de João, a ênfase é colocada na glória de Jesus, e a oração destaca os eventos que levaram à crucificação, enfatizando o propósito de Jesus em glorificar o Pai ao oferecer sua vida como expiação substitutiva. Esta oração não é apenas por Jesus, mas também por aqueles que foram dados a Ele pelo Pai, expressando o desejo de que possamos estar com Ele e contemplar sua glória. Tudo o que fazemos em nossas vidas espirituais é para a glória de Deus, e Jesus, ao orar por nós, reflete o nosso chamado a viver em união com Ele. No livro do Apocalipse,
João registra a visão de Jesus em sua glória. No capítulo 1, versículos 12 a 13, João descreve a visão de 7 candelabros de ouro e, no meio deles, alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido com uma túnica que chegava até os pés e cingido com um cinto de ouro. Esta visão representa a glorificação de Jesus Cristo, o Filho do Homem honrado. A voz distinta e marcante que João ouviu é identificada como a do Alfa e do Ômega, o primeiro e o último, que está no princípio e no fim de tudo. Jesus se identifica com esses nomes, afirmando claramente sua divindade. Em Apocalipse 1, versículo 18, ele se autodenomina o primeiro e o último, títulos que pertencem ao Senhor e Deus de Israel. Esta passagem é uma clara afirmação de Jesus como Deus. Ao se virar para encontrar a fonte dessa poderosa voz, João reconhece Jesus, mesmo que a descrição da voz seja comparada ao som de uma trombeta. A vestimenta de Jesus, sua túnica e cinto, pode evocar imagens do sumo sacerdote bíblico, sugerindo que ele é o sumo sacerdote de seu povo. Essa representação combina imagens conhecidas pelo povo judeu, e João continua descrevendo a aparência de Jesus, com cabelos brancos como lã e olhos cintilantes como chamas de fogo, evocando uma sensação de divindade e discernimento. Seus pés são descritos como bronze branco incandescente, indicando pureza e resplandecência. A voz de Jesus é comparada ao som de muitas águas, destacando sua autoridade e poder. Essa descrição detalhada de Jesus em sua glória ecoa narrativas semelhantes encontradas nos livros de Daniel e Ezequiel, ressaltando a majestade e divindade de Cristo. Ezequiel, nos versículos de 1 a 7, descreve as pernas dos seres celestiais como retas, com as solas dos pés semelhantes às de um bezerro, brilhando como bronze polido. Ao comparar isso com a visão de Jesus que João teve no livro do Apocalipse, fica claro que as características angelicais presentes na visão de Jesus não o colocam no mesmo nível dos anjos comuns. Pelo contrário, essas características enfatizam a imensa grandiosidade de Jesus, retratando-o como mais glorioso do que um anjo comum. A descrição dos olhos de Jesus como chamas de fogo sugere paixão, mas também pode representar a visão penetrante de seres divinos ou anjos. O metal incandescente pode simbolizar a glória de Deus, como visto em Ezequiel 1, versículo 27. Contudo, outras características indicam que, embora João tenha retratado a glória de Jesus como não menor do que a de um anjo, ela certamente é maior. O rosto de Jesus brilha como o sol, uma imagem que gregos e judeus utilizavam para descrever divindades. Em Apocalipse 1, versículo 16, Jesus segura 7 estrelas em sua mão direita, e de sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes, símbolo de julgamento. Seu rosto reflete sua majestade brilhando como o sol em toda a sua potência. Ao ver essa visão, João caiu nos pés de Jesus como morto, mas Jesus confortou-o, afirmando ser o primeiro e o último, a divindade absoluta, o Filho de Deus. João, mesmo tendo conhecido Jesus durante seu tempo na terra, ficou maravilhado ao vê-lo em sua majestade celestial. Ele percebeu que Jesus, mesmo durante sua vida na terra, ocultou sua glória e autoridade, como mencionado em Filipenses 2, versículo 7, ao esvaziar-se temporariamente. Jesus, o vivente que vive eternamente, possui as chaves do Hades e da morte, mostrando sua vitória sobre o pecado e a morte. O Apocalipse, uma revelação, não é apócrifo, mas uma divulgação de Jesus Cristo, feita para mostrar a seus servos. Essa revelação não deve ser mantida em segredo, mas compartilhada com outros, pois é um Apocalipse, uma revelação, não algo escondido. O livro do Apocalipse não é apenas profético, mas também preditivo, fazendo previsões sobre o futuro em relação ao período em que foi escrito. Devemos prestar atenção à profecia, pois é um exercício valioso que Deus escolheu revelar à humanidade. O livro oferece uma visão de coisas futuras que merece ser explorada e não devemos negligenciá-lo. Agradeço a todos vocês que dedicaram seu tempo para assistir a este vídeo sobre as revelações impactantes do Apocalipse e as profundas reflexões sobre a figura de Jesus Cristo. É incrível ter uma comunidade tão engajada e interessada em explorar esses temas fascinantes juntos. Se você gostou do conteúdo, por favor, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com amigos e familiares e se inscrever no canal Narrativas Divinas
para não perder nenhum dos nossos futuros vídeos. Adoraria ouvir as suas opiniões e insights nos comentários. Que possamos continuar crescendo e explorando juntos as narrativas divinas que nos conectam. Muito obrigado pela sua presença e apoio.